Olá, diário. Gostaria de agradecer pelo admirável trabalho que você realiza. Dito isso, a história que quero compartilhar hoje foi contada diretamente a mim pelo meu avô materno. E embora eu saiba que não seja assustadora no sentido convencional da palavra, acredito que seja uma experiência digna de ser dividida com vocês e com todo o público que acompanham o canal. Espero que a considerem interessante. Como um detalhe importante antes de começar, preciso mencionar que meu avô ficou órfão ainda muito jovem. Justamente por isso, desenvolveu uma fé muito forte desde a infância, a ponto de já na vida adulta, tornar-se uma pessoa profundamente religiosa. Agora, entrando na história em si, aconteceu que quando ele e minha avó tinham apenas os 2 filhos mais velhos, meu avô precisava sair de casa ainda de madrugada. Ele ia em direção a um povoado vizinho, que ficava aproximadamente a 2 horas de caminhada. Era o único meio de chegar ao seu local de trabalho. Esse trajeto o obrigava a atravessar regiões completamente desabitadas. E por isso, como medida de proteção contra assaltantes ou qualquer outra situação perigosa que pudesse surgir pelo caminho, ele sempre carregava consigo uma arma. Da mesma forma, antes de partir, costumava recitar uma oração. E sempre que terminava sua jornada e retornava em segurança para junto da família, agradecia pela proteção. Também devo mencionar que, naquela época, havia um homem da região onde moravam que nutria um ódio muito profundo pelo meu avô, a ponto de desejar tirar-lhe a vida. Levando tudo isso em consideração, certo dia, enquanto meu avô fazia seu percurso habitual em direção ao trabalho, esse sujeito estava escondido entre a vegetação à beira do caminho, esperando por ele. Meu avô conseguiu vê-lo e discretamente colocou a mão em sua pistola, preparado para se defender caso aquele homem tentasse fazer algo contra ele. No entanto, o sujeito apenas permaneceu ali, escondido, sem fazer qualquer movimento suspeito. Foi assim até que meu avô finalmente se afastou daquele trecho da estrada e chegou ao trabalho sem nenhum outro contratempo. Mais tarde, naquela mesma noite, já de volta para casa, meu avô recebeu a visita de um grande amigo. Ele, com um evidente tom de medo e preocupação na voz, lhe disse que o melhor seria abandonar aquele emprego. Em seguida, o amigo explicou que fazia essa recomendação porque o homem que tanto o odiava havia confessado a várias pessoas da região que, naquela madrugada, o esperara no caminho com a intenção de matá-lo ali mesmo. Contudo, segundo essas mesmas pessoas relataram, ele disse que não conseguiu levar seu plano adiante porque viu meu avô caminhando cercado por um grupo muito numeroso de pessoas. À distância era possível ouvir que aquelas pessoas rezavam em voz baixa, sem interromper a caminhada em nenhum momento. Ao mesmo tempo, pareciam carregar velas nas mãos, como se estivessem iluminando os passos do meu avô, que seguia exatamente no centro daquele grupo. Quando meu avô chegou a essa parte da história, confessou-me com toda sinceridade que não sentiu nenhuma surpresa ao ouvir as palavras do amigo. Depois de escutá-lo, respondeu com absoluta convicção que aquelas pessoas que o acompanhavam eram, na verdade, seus pais já falecidos e as benditas almas que velavam por sua segurança e proteção onde quer que ele fosse. Desde aquele incidente, aquele homem nunca mais voltou a tentar atentar contra a vida do meu avô. Ainda me lembro daquela noite como se ela tivesse acontecido ontem. Foi uma experiência que nos traumatizou por muito tempo. Chegamos àquele galpão quase por acaso. Durante anos ele havia sido usado para atividades ilegais. Em algum momento a polícia prendeu as pessoas que se aproveitavam de sua localização isolada, no meio da estrada, acessível apenas por um caminho que parecia escondido. A empresa onde meu pai e meus tios trabalhavam acabou adquirindo o lugar justamente quando perdeu um dos galpões que utilizava havia anos, depois de um incêndio.
Pediram então ao meu pai que fosse até esse novo galpão recém-comprado para verificar as condições do imóvel, já que a empresa pretendia começar a utilizá-lo. Quando meu pai entrou no local, percebeu que ele estava praticamente impecável, não fosse o fato de estar completamente tomado por paletes, caixas vazias e móveis antigos que pareciam ter sido retirados de alguma casa. Muito provavelmente eram objetos roubados. Foi o que ele pensou. O galpão poderia ser utilizado, sim, mas precisaria de uma boa limpeza. Foi então que meu pai me pediu para reunir alguns amigos e irmos até lá limpar o máximo que conseguíssemos durante aquela noite. A verdade é que o pagamento seria muito bom. Um dos meus amigos passou para me buscar. Depois fomos buscar mais um e seguimos até o endereço que meu pai havia nos passado. Ele disse que nos encontraria depois da meia-noite. Chegamos por volta das 9 horas da noite, mas não sem antes dar muitas voltas pela estrada. A entrada era praticamente impossível de encontrar para quem não soubesse exatamente onde ficava. Descemos do carro e, enquanto tirávamos as ferramentas do porta-malas, Martins, o último amigo que havíamos buscado, cumprimentou alguém em voz alta. Demorei alguns segundos para perceber que não havia mais ninguém ali. Perguntei para quem ele estava falando. Para a senhora, respondeu com toda a tranquilidade. Ela saiu do meio das árvores, caminhando bem devagar, e entrou ali. Foi então que notei que a porta menor do galpão estava aberta. Nenhum de nós a havia aberto. Eu tinha absoluta certeza de que ela estava fechada quando chegamos. Eu mesmo estava com as chaves nas mãos. Pedi para que os dois esperassem ali. Caminhei um pouco até encontrar sinal no celular e liguei para meu pai, perguntando se haveria mais alguém trabalhando no galpão. Ele respondeu que não. Percebendo que eu parecia inseguro, disse apenas que se víssemos qualquer coisa estranha, deveríamos ir embora dali sem pensar duas vezes. Fiquei com um pouco de vergonha de contar tudo o que havia acontecido ou admitir que estava assustado, então simplesmente ignorei aquilo e começamos o trabalho. Lá dentro não havia ninguém. Mesmo assim, era tudo muito estranho, e Martins continuava insistindo que realmente tinha visto aquela mulher. Ele já estava tão nervoso que preferiu ficar limpando a parte de fora do galpão. Meu outro amigo e eu permanecemos do lado de dentro. O lugar era enorme. Caberiam facilmente 5 ou 6 carretas estacionadas ali. Agora, porém, o espaço estava completamente tomado por caixas vazias e todo tipo de tralha. As janelas, que ficavam a cerca de 4 metros de altura, estavam cobertas com folhas de jornal presas por uma tinta vermelha, o que dava ao ambiente um aspecto extremamente sujo e sinistro. A primeira coisa que fiz foi começar a arrancar todos aqueles jornais para limpar as janelas. Por sorte, encontrei uma escada. Enquanto limpava a terceira janela e arrancava os jornais, senti alguém balançar a escada. Minha primeira reação foi rir. Pensei que um dos meus amigos estivesse tentando me assustar, mas quando olhei para baixo percebi que não havia ninguém. Por um instante achei que tivesse ficado tonto. Então senti outro balanço. Logo depois, parecia que alguém estava afastando a escada da parede onde ela estava apoiada. Tentei descer imediatamente. Antes que conseguisse chegar ao chão, a escada foi sacudida com tanta força que minhas mãos soltaram dos degraus e caí de costas de uma altura de aproximadamente 2 metros. A única coisa que consegui fazer foi recolher a cabeça para não bater a nuca no chão. Consegui evitar a pancada, mas senti como se minhas costas tivessem se despedaçado. Por sorte, não aconteceu nada grave. Consegui me levantar quando meu amigo veio me ajudar. Ele disse que deveríamos procurar Martins, que continuava limpando a parte de fora. Quando saímos, encontramos ele já dentro do carro, com os faróis acesos. Corremos até ele. Muito assustado, ele disse que havia pessoas escondidas na escuridão, entre os matagais ao redor do galpão. Nós não víamos ninguém. Pelo menos eu não via.
Sem fazer muitas perguntas, meu outro amigo, o que estava comigo dentro do galpão, ligou o carro e acelerou em direção à estrada. Eu ainda estava um pouco tonto por causa da queda. Disse que estava bem, que não precisava ir ao hospital e que deveríamos voltar para terminar o trabalho. Foi então que ele respondeu algo que me deixou completamente gelado. Júlio, tinha uma senhora vestida de preto balançando a escada até você cair. Algum tempo depois, contei tudo isso ao meu pai. Acho que ele interpretou aquilo como um aviso. Ele nunca mais voltou para limpar o galpão e, no fim das contas, a empresa desistiu de utilizá-lo. A negociação de compra acabou sendo cancelada. Diziam que os antigos donos ainda apareciam ali de vez em quando. Ninguém sabia para fazer o quê. Nem quem eles levavam para aquele lugar. Nem o que iam procurar. Até hoje não sei se o que aconteceu conosco foi apenas um aviso ou se realmente havia alguma coisa naquele galpão. Saudações, pessoal. Gosto muito do conteúdo de vocês. A história que decidi compartilhar desta vez aconteceu em Cesário Lange, lugar de onde toda a minha família é originária. Embora eu tenha ouvido esse relato da minha mãe, na verdade ele fala de acontecimentos misteriosos vividos pelos meus 2 bisavós. Segundo minha mãe me contou há muitos anos, meus bisavós trabalhavam vendendo esteiras de palha. Naquela época, a região onde moravam ainda era predominantemente rural, e meu bisavô costumava percorrer diversos municípios próximos em uma carroça puxada por burros para vender seus produtos. Certo dia, enquanto caminhava para fazer uma entrega, ele tropeçou de repente em um objeto que, à primeira vista, acreditou ser apenas uma pedra. Depois de recuperar o equilíbrio, irritado com o quase tombo, deu um chute com toda a força na suposta pedra, arremessando-a para o outro lado da estrada. Em seguida, continuou caminhando normalmente. No entanto, poucos metros depois, voltou a tropeçar exatamente no mesmo objeto, ou pelo menos em um completamente idêntico ao anterior. Dessa vez abaixou a cabeça para observar melhor aquilo que havia interrompido seu caminho e percebeu que se tratava de uma espécie de pedra branca, relativamente grande e com uma aparência bastante desgastada. Sem se perguntar como era possível ter tropeçado 2 vezes no mesmo negócio, simplesmente deu outro chute forte, jogando para a lateral da estrada e seguiu seu caminho. Como alguns de vocês provavelmente já imaginam, meu bisavô tropeçou pela 3ª vez, aparentemente na mesma pedra. Aquilo o deixou tão furioso que ele resolveu pegá-la com as próprias mãos para arremessá-la com toda a força contra o chão. Mas no instante em que segurou o objeto na palma da mão, percebeu que aquilo não era uma pedra. Era um crânio humano, já bastante deteriorado pela ação do tempo. É justamente aí que a história fica ainda mais estranha. Por algum motivo que nem minha mãe nem eu conseguimos explicar até hoje, meu bisavô decidiu levar o crânio para casa. E para piorar, naquela mesma noite, ele e minha bisavó viveram um verdadeiro pesadelo. Segundo o relato, durante toda a madrugada ouviram sons completamente inexplicáveis ao redor da casa. Havia barulhos de correntes sendo arrastadas pelo chão, o galope e os relinchos de inúmeros cavalos, além de choros humanos que pareciam se aproximar e se afastar da casa em intervalos irregulares. Depois de passar por todo aquele tormento e com medo de que aquilo voltasse a acontecer, meu bisavô resolveu ir sozinho até o cemitério da cidade para enterrar o crânio e dar uma sepultura cristã àqueles restos mortais. Aparentemente, isso resolveu o problema. Eles nunca mais tiveram uma noite como aquela. Ou pelo menos foi assim no começo. Apenas alguns dias depois de enterrar o crânio, minha bisavó começou a perceber que o marido estava agindo de maneira muito estranha. De repente, ele passou a se levantar da cama durante a noite, murmurava frases incompreensíveis
e, em seguida, caminhava até um ponto específico do terreno da casa, onde começava a cavar a terra. Movida principalmente pela curiosidade, minha bisavó decidiu investigar aquele lugar em uma tarde em que meu bisavô não estava em casa. O que ela encontrou foram apenas pedaços de carvão enterrados, junto com várias abóboras completamente apodrecidas. Depois disso, ninguém sabe como meu bisavô descobriu que ela havia mexido naquele local. Ele ficou extremamente furioso e a repreendeu, dizendo que aquilo que havia enterrado ali não era para ela. Segundo ele, por causa da curiosidade dela, o que antes estava enterrado naquele lugar havia se transformado em lixo e restos sem valor. Para ser sincera, todos os familiares que conhecem essa história acreditam que naquele local existia algum tesouro enterrado, fosse ouro ou simplesmente dinheiro. E de alguma forma teria sido justamente por causa daquele crânio que meu bisavô descobriu a existência desse tesouro. Essa crença é reforçada por uma antiga superstição popular que diz que se alguém desenterrar um tesouro que não está destinado a essa pessoa, algo muito ruim poderá acontecer. Ou então, como consequência, o tesouro acabará desaparecendo para sempre de uma forma ou de outra. Por fim, embora eu não tenha conhecido meus bisavós, como vocês já devem imaginar, essa história permanece até hoje como um dos relatos mais enigmáticos de toda a nossa família. Espero que tenham gostado. Eu trabalho no ramo do cinema e da televisão e, acredite ou não, essa profissão me levou a vivenciar algumas coisas paranormais. É uma pena, porque imagino que nunca haverá uma coletânea de histórias de pessoas que trabalham com produção audiovisual. Mesmo assim, quero compartilhar algumas das experiências que vivi, e esta, sem dúvida, foi uma das mais estranhas. Estávamos procurando locações para uma série voltada ao mercado hispânico e precisávamos encontrar um lugar que servisse para uma determinada cena. O lugar precisava ser antigo, ter uma grande área externa e, depois de rodarmos bastante pelos arredores da cidade, nos falaram de um lugar que poderia ser perfeito ali no estado do México. Fomos conhecê-lo e, de fato, parecia ter sido feito sob medida para o que precisávamos. Era perfeito. Os proprietários nos deram toda a liberdade para alugá-lo durante aqueles dias e fazer as modificações necessárias. Dava para perceber que o galpão não era utilizado havia muitos anos. Levamos a equipe de sempre, responsável por realizar todas as adaptações, mas tudo acabou se complicando e deu muito mais trabalho do que imaginávamos. Na verdade, tivemos que trabalhar dia e noite durante 3 dias seguidos para conseguir deixar tudo pronto a tempo das gravações. Devo dizer que durante esse período eu praticamente não saía de lá. Passei quase 24 horas por dia trabalhando. Naqueles 3 dias fui para casa apenas 2 vezes. Uma para tomar banho, trocar de roupa e voltar imediatamente ao galpão. Vários membros da equipe fizeram exatamente a mesma coisa. Embora o lugar ficasse em uma região bastante isolada, havia algumas casinhas na rua que terminavam em frente a ele. Inclusive, contrataram 2 rapazes que moravam por ali para ajudar a carregar materiais e fazer algumas mudanças. Por isso não achei estranho ver uma senhora observando o que estávamos fazendo. Imaginei que fosse uma vizinha ou talvez a mãe de um daqueles rapazes, quem sabe até procurando uma oportunidade de ganhar algum dinheiro extra. Vi aquela senhora várias vezes caminhando pelos arredores durante a primeira noite e novamente na segunda. Foi então que me aproximei dos rapazes que moravam na região e perguntei se eles a conheciam. Comentei que poderiam chamá-la para jantar conosco, já que o produtor havia levado sanduíches para toda a equipe. Os 2 se entreolharam e sorriram. Não tem nenhuma senhora por aqui. Claro que tem. A senhora que estava perto da entrada faz pouco tempo. Vocês não a conhecem?
Ela não veio com vocês? Perguntei. Eles responderam com toda a naturalidade. Não, chefe, não tem senhora nenhuma. Depois acrescentaram. Dizem que por aqui aparece uma velhinha, só isso. Mas a gente nunca viu. Nós moramos bem aqui em frente e não tem senhora nenhuma. Se o senhor quiser, pode procurar e conferir. E foi exatamente o que fiz. Saí do galpão e procurei por todos os lados. Falei com outros rapazes que estavam jantando do lado de fora, mas nada. Na verdade, ninguém mais tinha visto a velhinha que eu havia observado caminhando entre todos nós, prestando atenção em cada movimentação que acontecia no local. No fim, deixei aquilo para lá. Achei que tivesse sido apenas uma experiência estranha, talvez fruto do cansaço extremo e do estresse daqueles dias de trabalho. Mas, algum tempo depois, durante outra produção, em uma daquelas madrugadas em que estávamos descansando entre uma atividade e outra, um colega se aproximou de mim e perguntou: "Foi você quem viu uma senhora naquela locação do Estado do México?" Sorri e respondi que sim. Só que ele estava completamente sério. Então me contou que também havia trabalhado naquele projeto e que também tinha visto a mesma senhora. Na verdade, certa vez ele acabou pegando no sono em um quartinho elevado, como se fosse um segundo andar improvisado em um dos cantos do galpão. Enquanto dormia, sentiu a madeira do banco onde estava a baixar, como se alguém tivesse acabado de se sentar ao seu lado. Logo depois, sentiu alguém acariciar seus cabelos. Naquela hora já não havia nenhuma mulher trabalhando ali, então aquilo o deixou completamente assustado. Ele abriu os olhos e viu uma senhora sentada ao seu lado, acariciando sua cabeça de uma forma extremamente maternal. O problema era que ele não conseguia se mover. Também não conseguiu ver o rosto dela, mas sentia que suas mãos eram ásperas e endurecidas pelo tempo. Além disso, conseguiu observar as roupas que ela usava. Quando ele descreveu aquelas roupas para mim, não tive dúvida de que era exatamente a mesma senhora que eu havia visto caminhando pelo galpão. Mesmo assim, não tive coragem de dizer isso a ele. Disseram para ele que provavelmente tinha sido apenas um sonho. Depois que conseguiu recuperar os movimentos, saiu correndo dali. E para ser sincero, eu também preferi não contrariar essa versão. Não faço ideia dos pesadelos que essa história poderia provocar nele no futuro. Depois conto outras experiências que vivi. Um grande abraço para toda a comunidade. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. É um enorme prazer estar aqui contando esse relato. Não sou muito antigo na comunidade, mas gosto dos relatos aqui do canal. Bom, a história que vou contar agora foi narrada pela minha avó. Ela dizia que quando meu avô ficou cego, começou a ver um homem. Um completo desconhecido que, segundo ele, prometia devolver sua visão. No começo, minha avó acreditou que aquilo fosse apenas coisa da cabeça do marido. Pensou que a tristeza e o desespero estavam fazendo com que ele imaginasse coisas. Mas, poucos dias depois, ela também começou a perceber acontecimentos estranhos dentro da casa. Vou contar esse relato em primeira pessoa para que fique mais fácil de acompanhar. Meu nome é Joana. Isso aconteceu quando meu marido Damião e eu já estávamos casados havia quase 50 anos. Naquela época, morávamos em um pequeno sítio. Foi ali que criamos nossos filhos e passamos praticamente toda a nossa vida. Era um lugar bem isolado, cercado por vários hectares de terra. Existiam apenas 2 casas por perto, a nossa e a de um irmão do Damião. Ele morava a cerca de 15 minutos de cavalo e nos ajudava com várias tarefas da propriedade, principalmente depois do que aconteceu com meu marido. Meu esposo sempre foi um homem muito trabalhador.
Acordava cedo, ia até o curral, verificava os animais, cuidava da plantação e conferia as cercas. Era daqueles homens do campo que quase nunca paravam quietos. Por isso foi tão difícil para ele perder praticamente toda a visão. Tudo começou por causa de um galo de briga. Num momento de distração, o animal avançou contra ele e atingiu seus olhos de forma terrível. De um deles perdeu completamente a visão. O outro também ficou gravemente machucado, mas conseguia enxergar sombras. Nossos filhos nos ajudaram a levá-lo ao médico. Vários especialistas o examinaram. Ainda tínhamos esperança, mas todos foram muito sinceros conosco. O olho perdido não tinha mais salvação. O outro estava tão ruim que qualquer cirurgia poderia deixá-lo em uma situação ainda pior. Também tentamos cuidar dele em casa. Passei a preparar uma alimentação mais saudável e demos os remédios receitados. A gente faz tudo o que pode por quem ama, ainda mais quando se trata do companheiro de uma vida inteira. Mas para falar a verdade, quase nada mudou. Damião tinha 67 anos e ainda queria continuar trabalhando. Eu o ajudava a levantar, levava-o até o quintal, colocava água perto dele, ajeitava sua cadeira e ficava sempre atenta ao que precisasse. Nunca considerei um peso cuidar dele. Era meu marido e eu estava ali para isso. Mesmo assim, doía vê-lo daquele jeito. Aos poucos, ele foi perdendo o brilho. O irmão vinha ordenhar as vacas, cuidava dos animais e sempre que podia verificava a plantação ou fazia qualquer serviço que estivesse pendente. Pelo menos nesse aspecto não ficamos sozinhos. Mas Damião sofria por passar os dias sentado, enxergando apenas sombras. Ele estava acostumado a resolver tudo com as próprias mãos e, de repente, já não conseguia nem caminhar com segurança. À noite eu sentia quando ele se mexia na cama. Deitava, mas logo começava a ficar inquieto. Depois se sentava na beirada e permanecia ali por vários minutos. Às vezes falava comigo com a voz embargada. Perguntava o que estaria pagando para merecer aquilo. Também queria saber por que Deus o castigava daquela maneira. Eu tentava animá-lo. Lembrava dos nossos filhos, dos netos e de tudo o que ainda tínhamos. Mas havia dias em que nada adiantava. Ele simplesmente abaixava a cabeça e permanecia calado. Vi Damião chorar várias vezes. Aquilo partia meu coração. Meu marido nunca foi homem de derramar lágrimas na frente de ninguém. Por isso eu sabia que seu sofrimento era verdadeiro. Ele me explicava que com o olho machucado enxergava muito pouco. Apenas vultos e sombras. Às vezes conseguia perceber quando alguém passava perto dele, mas só isso. Aquilo o desesperava. Não vivia em completa escuridão, mas também não enxergava o suficiente para se sentir seguro. Com o passar do tempo, começou a ficar cada vez mais tempo sentado na varanda. Eu o acomodava em uma cadeira de balanço para tomar um pouco de ar. Ficava ouvindo os cachorros, as galinhas e os sons do sítio. Enquanto isso, eu entrava e saía da cozinha. De vez em quando chamava por ele apenas para que soubesse que eu continuava por perto. Depois do acidente do meu marido, comecei a sentir um estranho incômodo dentro de casa. Não acontecia todos os dias, mas era mais frequente quando eu estava sozinha. Às vezes estava varrendo e, de repente, olhava para algum canto porque tinha a impressão de que uma sombra acabara de passar. Outras vezes acontecia enquanto eu dobrava roupas ou preparava a comida. Era aquela sensação de que havia alguém muito perto de mim, parado logo atrás, completamente em silêncio. Certa vez cheguei até a sair para a varanda, pensando que Damião tivesse se levantado e voltado para a cadeira de balanço. Mas quando cheguei ao quintal, a cadeira estava vazia. Meu marido continuava deitado dentro do quarto. Eu sou muito católica, por isso tentei acreditar que toda aquela tristeza estivesse atraindo coisas ruins. Acendia velas, borrifava água benta nas portas, nos cantos da casa
e fazia o possível para manter meu marido tranquilo. Na minha cabeça, tudo aquilo era consequência da dor que ele carregava. Jamais imaginei que existia alguma coisa sombria tentando levá-lo. Numa tarde, estávamos em casa quando o sol já começava a se pôr. Eu estava organizando algumas coisas quando meu marido me chamou da cadeira de balanço. Disse com muito cuidado que alguém podia devolver sua visão. Percebi o nervosismo em sua voz. Fiquei confusa. Achei que algum dos nossos filhos tivesse comentado sobre outro médico. Aproximei-me e pedi que me explicasse melhor. Damião ficou alguns segundos em silêncio. Estava com as mãos apoiadas sobre as pernas e mexia os dedos sem parar, como sempre fazia quando estava nervoso. Então me confessou que alguém se aproximava dele. Isso acontecia sempre que eu o deixava sentado no quintal. Perguntei quem era. Ao ouvir aquilo, senti um arrepio percorrer meu corpo. Ele respondeu que não sabia. Disse que no começo pensou que fosse eu. Como enxergava apenas sombras, acreditava reconhecer minha silhueta. Segundo ele, essa figura se aproximava lentamente e depois se ajoelhava ao lado da cadeira de balanço. A primeira vez aconteceu no quintal, ainda durante o dia. Damião estava sentado quando ouviu passos sobre a terra. Virou um pouco a cabeça e conseguiu perceber uma forma parada ao seu lado. Pensou que eu tivesse saído da cozinha. Chamou por mim e perguntou se era eu. Mas ninguém respondeu. Ele me contou que aquela figura segurou sua mão. O toque era extremamente frio, por isso puxou a mão imediatamente. Mesmo assim, a figura permaneceu ao seu lado. Ele a enxergava apenas como um vulto escuro. Pela forma do corpo, imaginou que fosse um homem. Também pensou isso por causa da voz. Disse que era uma voz calma, grave e baixa. Aquele homem afirmou que sabia o quanto ele estava sofrendo. Depois disse que podia ajudá-lo. Meu marido não soube o que responder. Ficou apenas olhando para onde aquela sombra estava, tentando distinguir seu rosto. Porém, sua visão não permitia. Ele disse que parecia estar com a cabeça erguida, olhando diretamente para ele. Foi então que um dos nossos cachorros entrou no quintal. Damião ouviu o animal e virou a cabeça naquela direção. Quando voltou a olhar para a forma, ela havia desaparecido. Meu marido explicou que essa foi a primeira vez que a viu. Antes disso, não havia me contado nada. Achou que pudesse estar enganado, mas naquela tarde falou comigo com uma seriedade que nunca vou esquecer. Eu conhecia meu velho. Sabia distinguir quando falava movido pela tristeza e quando falava dominado pelo medo. Damião continuou contando o que havia acontecido. Disse que a segunda vez ocorreu dentro do quarto. Naquela tarde, ele estava deitado na cama. Passei um tempo ao lado dele, dobrando algumas roupas sobre uma cadeira. Depois fui até a cozinha para terminar algumas tarefas e o deixei sozinho por poucos minutos. O quarto era pouco iluminado. Entrava apenas um pouco de luz pela porta. Mesmo assim, Damião jurou que conseguiu enxergar aquela sombra com muita nitidez. Foi justamente isso que mais o assustou. Desde que perdeu quase toda a visão, nunca tinha visto nada tão claramente. Para ele tudo era apenas vultos. Mas naquela ocasião a figura parecia incrivelmente nítida. A luz que entrava pela porta contornava seu corpo, permitindo que ele a distinguisse melhor. Era um homem alto, ou pelo menos foi essa a impressão que teve. Meu marido continuava deitado. No começo imaginou que alguém tivesse entrado para me procurar, então sentiu aquela pessoa sentar-se na beirada da cama. Contou que o corpo daquele homem estava voltado para a porta, mas seu rosto permanecia virado na direção dele. Foi então que o estranho voltou a falar. Disse que podia curá-lo. Afirmou que ainda era capaz de devolver sua visão. Também garantiu que ele não merecia terminar os últimos anos da vida sofrendo daquela maneira.
Meu marido ficou completamente apavorado. Sentia o coração bater com força dentro do peito. Contou que uma enorme sensação de peso tomou conta de seus ombros. Era muito mais intensa do que havia sentido na primeira vez, no quintal. Ele permaneceu em silêncio. Dessa vez sequer conseguiu responder. O homem levantou-se da cama e aproximou-se até ficar ao lado dele. Damião sentiu que aquela figura colocou uma das mãos sobre seu rosto, bem perto dos olhos. Naquele instante viu uma luz extremamente forte. Foi como o clarão de um flash de fotografia, ou como receber diretamente no rosto a luz intensa do sol. A sensação durou apenas alguns segundos. Depois tudo voltou ao normal. Meu marido tornou a enxergar apenas a escuridão do quarto. A figura havia desaparecido. Ele me contou que seu corpo ficou muito debilitado. Suas mãos tremiam sem parar. Também sentia arrepios e dizia estar completamente exausto. Era como se alguma coisa tivesse sugado todas as suas forças. Meu velho me jurou que às vezes sentia aquele homem atrás dele. Isso acontecia quando ele estava sentado, mas também quando ficava sozinho no quarto. Ele sentia como se alguém se aproximasse pelas costas e depois falasse em seu ouvido. A voz sempre repetia a mesma coisa. Dizia que poderia curá-lo. Porém, Damião começou a perceber algo estranho naquela voz. No começo ela parecia tranquila, mas depois começou a soar diferente, como se arrastasse as palavras. Também não falava como as pessoas da região. Não tinha o jeito de falar daqui. Ele me contou que às vezes parecia uma víbora falando bem perto do seu ouvido. Ele garantiu que não era exagero, era apenas a forma como sentia aquela voz, como se as palavras saíssem devagar. Eu sou uma mulher de fé. Desde criança me ensinaram a confiar em Deus e que devemos estar com Ele nos momentos bons e também nos momentos ruins. Por isso, a primeira coisa que pensei foi em uma presença sombria. Aquilo que meu marido estava vendo não podia ser algo bom, principalmente se chegava perto dele fazendo promessas. Eu disse para ele tomar cuidado e pedi que não respondesse. Também implorei para que não aceitasse nada daquele homem, porque uma ajuda daquela forma não poderia vir de algo puro. Depois disso, comecei a rezar mais por Damião. Todos os dias eu pedia a Deus que o ajudasse e também que nos protegesse de qualquer coisa ruim. Eu me sentava ao lado dele, conversava com calma e dizia que tudo ficaria bem. Também repetia que ele não estava sozinho. Mas eu via meu marido cada vez mais cansado. Já não era apenas tristeza, parecia que ele estava ficando revoltado com a própria vida, como se cada dia se tornasse mais pesado. Ele também ficava irritado porque não conseguia mais montar seu cavalo, nem sair para trabalhar no terreno como antes. Às vezes eu escutava o irmão dele chegando ao curral, e então Damião ficava sério. Eu sabia o que ele pensava. Doía nele ver outra pessoa fazendo aquilo que antes era dele. Eu tentava animá-lo, mas meu marido estava perdendo a paciência. Até que certa noite aconteceu o que mais me deu medo. Eu estava dormindo quando senti alguém mexendo no meu ombro. Acordei um pouco confusa, sem entender o que estava acontecendo. Quando olhei, vi que a luz do quarto estava acesa. Damião estava de pé ao lado da cama, falando comigo muito emocionado. Ele dizia que conseguia enxergar. Eu fiquei olhando para ele sem saber o que responder. Seus olhos estavam completamente brancos, e no centro havia apenas um tom azulado. Aquilo me causou um medo enorme. Ele tentou se aproximar, mas eu gritei para que não. Pedi para ele não chegar perto de mim. Naquele momento eu não senti que era o meu marido. Parecia ele, falava como ele, mas seu rosto estava muito pálido e estranho. Seus olhos estavam diferentes e a sensação dentro daquele quarto era estranha. Ele estava chorando. Repetia que conseguia ver. Dizia que finalmente voltaria para sua vida de antes e que não ficaria mais sentado o dia inteiro.
mas eu não conseguia sentir alegria. Algo dentro de mim dizia que aquilo estava errado. Então olhei para a porta e foi quando eu vi. Havia alguém parado em um canto do quarto, perto da saída. Era como uma sombra, mas dava para distinguir alguns traços. Parecia uma pessoa vestida de preto. O rosto era muito pálido. Ele não estava olhando para Damião, estava olhando para mim. E sorria. Aquela coisa ocupava quase todo o canto do quarto. Sua cabeça quase tocava as telhas. Era alto demais. Eu nunca tinha visto algo parecido. Senti como se meu coração fosse sair pela boca. Eu mal conseguia respirar. Gritei para Damião sair da casa. Pedi para ele ir embora. Meu corpo começou a tremer. Eu me encostei na cama como consegui, fechei os olhos e me cobri com os lençóis. Eu estava com tanto medo que não conseguia pensar direito. Eu escutava Damião se aproximando. Parecia que ele queria me acalmar, mas eu pedi para ele se afastar. Disse que não queria ele perto de mim. Eu não conseguia abrir os olhos novamente. Tinha medo de olhar para aquele canto outra vez. Não entendia o que estava acontecendo dentro do nosso quarto. Não entendia por que o rosto do meu marido estava daquele jeito. Então comecei a rezar em voz alta. Rezei o Pai Nosso como consegui. Abri a gaveta da mesinha ao lado da cama e peguei meu terço com as mãos tremendo. Damião não respondeu nada, apenas saiu do quarto. Eu o ouvi do lado de fora. Ele gritava, dizendo que conseguia ver. Sua voz estava feliz e ao mesmo tempo alterada. Eu continuei rezando. Apertei o terço entre minhas mãos, depois abri os olhos apenas um pouco. Aquele homem já não estava no canto. Agora ele estava na minha frente, parado ao lado da cama. Era uma coisa muito alta, inclinada um pouco para frente. Continuava me olhando. Seus dentes estavam à mostra. Fechei os olhos rapidamente. Gritei pedindo para Deus me proteger. Então ouvi a voz dele. Ele disse que iria levar meu marido. E naquele momento senti como se algo dentro de mim tivesse se quebrado. Naquela mesma madrugada, meu esposo faleceu. Eu não sei quanto tempo fiquei com os olhos fechados. Só sei que continuei segurando o terço, pedindo para Deus me proteger e também proteger Damião. Depois parei de ouvir meu marido do lado de fora. De repente, tudo ficou em silêncio. Abri os olhos com muito medo. A figura não estava mais em frente à cama. Olhei para o canto. Também não estava lá. Então me levantei como consegui. Minhas pernas tremiam muito. Saí do quarto e comecei a procurar meu marido pela casa. Chamei pelo nome dele. Primeiro baixo, depois mais alto. Ninguém respondeu. Eu sentia um terror enorme porque dentro da minha cabeça ainda ouvia aquela voz repetindo que iria levá-lo. Além disso, sentia aquela presença perto de mim, como se estivesse andando atrás. Às vezes eu conseguia vê-la pelo canto do olho. Era uma sombra alta, mas eu não olhava diretamente. Tinha medo de encontrá-la de frente. Depois saí para o corredor. O ar frio da noite bateu no meu rosto. Olhei para o quintal e foi quando eu vi. Damião estava caído na terra. Me aproximei com medo. Eu não queria acreditar no que estava vendo. Sobre o peito dele havia um galo preto. O animal estava parado, olhando para mim. Eu gritei e corri até meu marido. Então o galo pulou no chão e começou a andar em direção à escuridão. Depois desapareceu entre as árvores. Eu me ajoelhei ao lado dele. Abracei ele como consegui. Falei em seu ouvido e pedi para ele responder. Mas meu marido já não tinha pulso. Ele tinha falecido. Fiquei abraçada a ele no quintal. Eu não conseguia soltá-lo. Poucos minutos antes ele estava de pé. Dizia que conseguia ver. Dizia que voltaria para a sua vida de antes. Mas aquilo durou muito pouco.
Aquele ser sombrio deu a ele apenas um momento de esperança. Depois o levou. Tirou sua vida no mesmo quintal onde ele havia trabalhado tantas vezes. Eu não conseguia parar de chorar. Sentia como se a culpa estivesse me esmagando. Então me levantei como consegui e saí correndo em direção à casa do meu cunhado. A propriedade ficava longe. Eram cerca de 15 minutos a cavalo, mas eu fui a pé. Corri no meio da escuridão como pude. Eu chorava e gritava. Sentia que alguém vinha atrás de mim. Escutava passos sobre a terra. Cada vez que eu parava para respirar, eu ouvia aquilo se aproximando mais. Eu não queria olhar para trás, mas às vezes olhava de canto. Entre as árvores dava para ver uma sombra muito alta. Era tão alta quanto os troncos. Ela ficava parada no meio da escuridão. Então eu voltava a correr. Quando cheguei à casa do meu cunhado, bati na porta desesperada. Gritei o nome dele e disse que Damião estava morto no quintal. Meu cunhado saiu assustado. A esposa dele também veio logo atrás. Eu mal conseguia falar, apenas chorava e apontava para nossa casa. Naquela mesma noite eles foram comigo. Quando chegamos, o irmão dele continuava no quintal. Eu fiquei parada a alguns passos distante. Eu já não tinha forças para me aproximar. Horas depois vi meus filhos. Nunca vou esquecer o rosto deles quando souberam o que aconteceu com o pai. Eu contei tudo. Falei sobre o homem que aparecia para ele. Alguns ficaram em silêncio, outros choraram comigo. Eu sentia uma tristeza enorme. Também sentia culpa. Eu não conseguia me perdoar por ter deixado Damião ouvir aquele ser. Aquela coisa se aproveitou da dor e do desespero dele. Meu marido só queria voltar a enxergar. Só queria se sentir útil novamente. Depois de enterrá-lo, mandamos chamar um curandeiro. Meus filhos queriam que ele examinasse a casa. Eu também tinha medo de voltar a entrar lá. Ele fez uma limpeza na propriedade, rezou e deixou algumas coisas nos cantos da casa. Nós esperávamos que ele dissesse que sentia alguma coisa, mas não foi isso que aconteceu. Ele disse que a casa estava limpa. Falou que não sentia nada estranho. Aquilo nos deixou confusos. Ele explicou que alguns seres sombrios se aproximam, pegam aquilo que querem e depois vão embora sem deixar nada para trás. O curandeiro olhou para nós com muita seriedade. Disse que não queria ser pessimista, mas comentou que talvez a alma de Damião já não conseguisse descansar em paz. Eu me recusei a acreditar nisso. Respondi que meu marido tinha sido um homem bom a vida inteira. Desde então, começamos a mandar celebrar missas todos os meses. Meus filhos me acompanhavam quando podiam. Eu ia mesmo estando cansada. Nunca me cansei de rezar por Damião, porque meu marido não era um homem ruim. Ele apenas estava cansado.